Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu sei que todos nós gostamos de estar no controle. No entanto, ser guiado pelo Espírito é abrir mão do controle. Este é o assunto entre Jesus e Nicodemos. Em João capítulo 3, é um momento muito especial. Um homem que conhecia muito a palavra, Nicodemos. Ele era mestre, mas ele viu que algo era diferente em Jesus. Ele via em Jesus não só sabedoria, entendimento, discernimento, mas era uma graça, era uma unção. E ele queria, ele desejava, ele almejava ter este nível de conhecimento. O desejo de Nicodemos não era algo de orgulho. Ele queria mais de Deus e ele foi buscar Jesus durante a noite. E a conversa entre ele e Jesus é uma das mais profundas. E em determinado momento, Jesus explicou para Nicodemos, em João capítulo 3, no versículo 8, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Essa imagem me ajudou muito quando eu precisei ensinar o meu neto, quando ele era bem pequenininho, e ele falou para mim, eu quero ver Deus. Então eu fui com ele para fora de casa e eu disse, você vê Deus? Ele, não, eu não vi, eu quero ver Deus. Eu falei assim, o que você está sentindo agora? Fecha seus olhos, o que você está sentindo? E ele falou, o vento. Ele falou, e aí eu falei para ele, abre os olhos, cadê o vento? Ah, mas é o vento está aqui. Tá, mas você não está vendo. E o vento está fazendo o quê? Está tocando no teu cabelo está mexendo. Assim é Deus. Você não precisa ter uma visão de Deus para saber que Ele existe e que Ele está tocando você. Porque o vento ele tem poder. Ele tem o poder de levar um barco à vela. Ele tem o poder de girar o moinho. Ele tem força e nós podemos produzir até energia através do vento. Então, é isso. Deus é o poder. Mas você não precisa ver para ter certeza de que Ele existe, que Ele está do teu lado. Mas o nosso assunto hoje é ser guiado pelo Espírito. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, esquece a lógica. O que você acha que é retrocesso, na verdade é um avanço. E nós só vamos entender no decorrer do momento que estivermos vivendo com Deus. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Atos capítulo 8 tem um momento em que nós temos uma pessoa que eu gosto muito dele, Filipe, o evangelista, que era um diácono. Então Filipe, que era um diácono, em Atos capítulo 8, ele vai para Samaria. No momento da perseguição da igreja, ele vai para Samaria. Ele tinha tanta unção, Filipe. Eu vou ler um versículo para você ter noção da unção que estava sobre a vida de Filipe. E ele nem era apóstolo, ele era diácono. E está escrito em Atos capítulo 8, no versículo 4, aqui está falando que as pessoas foram dispersas, e no versículo 5 que Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Que momento, que explosão de poder. Uma cidade toda foi impactada com a unção que estava sobre a vida de Filipe. Filipe poderia pensar, é o auge do meu ministério. Que incrível o que Deus está fazendo através da minha vida. E ele poderia nunca mais querer sair de Samaria. Afinal de contas, em Samaria, todo mundo ficou impactado e todo mundo falava de Deus e todo mundo falava de Filipe, o homem a quem Deus usou. Filipe foi mais ainda. Como a cidade foi toda impactada, ficou alegre, aceitou Jesus, então Filipe pediu ajuda. Filipe pediu ajuda para Pedro, para João. Vem aqui para Samaria, me ajuda, porque as pessoas precisam ser batizadas no Espírito. E assim foi. 2 apóstolos para ajudar o trabalho de um diácono. E então, quando Pedro e quando João chegaram,
e impuseram as mãos, as pessoas foram batizadas no Espírito. Agora, o que Filipe poderia pensar numa mente lógica? Daqui, se eu tiver que sair de Samaria, Deus vai me levar para outro lugar, onde haverá um outro impacto, uma outra cidade. Pode ser Cesareia Marítima, ele foi até lá depois. Mas ele poderia pensar, bom, daqui eu vou para Cesareia Marítima, ou daqui eu vou para qualquer outra cidade. E o poder de Deus vai fluir e as pessoas serão impactadas. No entanto, não foi isso que Deus fez. Veja o que o Senhor fez com Filipe em Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Você reparou? Filipe não questionou. Filipe queria ser guiado pelo Espírito. A mente dele iria sabotá-lo. Cuidado, hein? Sua mente pode te sabotar. Quando você acha, tá dando tudo errado. Eu tinha uma sensação, porque eu fui criada porque minha mãe, ela não era, depois ela veio a se converter, mas ela não era cristã. Então ela dizia, não pode rir muito, senão no dia seguinte você chora muito. E eu cresci com esse medo, né? De ter muita alegria para depois ter muita tristeza. E eu achava que sempre as coisas ruins aconteciam comigo. Talvez Filipe pensasse, puxa, agora que estava o bom da história, tudo dando certo aqui em Samaria, e até os apóstolos vieram me ajudar, agora Deus me manda para um lugar deserto. Por que isso? Que retrocesso é esse? Mas Filipe, graças a Deus, ele não queria ser guiado pela mente dele, ele queria ser guiado pelo Espírito de Deus. E então ele fez a boa decisão, ele levantou e foi. Quando ele foi, ele encontrou o etíope. E quem era o etíope? Um homem importante, um tesoureiro lá na Etiópia. E ele era importante, ele tinha acesso direto com o rei, com o reinado, a monarquia. E era, sabe, impactar a vida daquele homem era estratégia de Deus, porque Deus estava alcançando uma nação inteira. Aquela nação seria impactada pelo que aconteceria na vida do etíope. Quer dizer, o que parecia retrocesso, na verdade era avanço, na verdade era maior explosão. O ministério de Filipe, que era nacional e num lugar que os judeus desprezavam, como Samaria, agora rompeu barreiras, agora foi para a África. Filipe não foi para a África, mas Filipe abençoou a África, porque aquele homem estava lendo Isaías, não estava entendendo. Filipe explicou para ele o que significava. Aquele homem quis ser batizado, foi avivado e este homem voltou para a África completamente avivado. Foi uma explosão de poder, você está entendendo? Então, cuidado com a sua mente, porque aquilo que você hoje está achando que é o teu momento de destruição, pode ser o impulso de Deus na sua vida. É uma bênção disfarçada, é um impulsionamento disfarçado de Deus. E o inimigo vai ficar confuso, porque ele achou, assim como ele achou quando Filipe foi para o deserto, e ficou confuso. E olha só, ele não está mais, ele que teve esse momento tão bonito agora, ele está fora. Filipe, eu não preciso mais nem me preocupar com ele. Filipe enlouqueceu, foi para o deserto. Mas não, Deus estava fazendo algo esplêndido através da vida de Filipe, mas ele obedeceu. Ser guiado por Deus é um desafio. Porque quando Jesus fala para a gente levar a nossa cruz todos os dias, é você crucificar mesmo, você ser o sacrifício no altar diariamente. Você levar a sua carne, o seu raciocínio, as suas emoções para o altar. Senhor, eu não quero ser guiado por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu sinto. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando a sua mente ou as suas emoções dizem, desiste de orar, você já orou demais e nunca aconteceu nada e não é agora que vai acontecer. Seja guiado pelo Espírito, porque ser guiado pelo Espírito, Jesus diz para a gente orar sem esmorecer, nunca desistir. Então, você fala para você mesmo, eu não vou ser guiado pela minha mente, eu não vou ser guiado pelas minhas emoções. Quando você se deparar com um diagnóstico que é um diagnóstico irreversível, você fala, bom, eu não vou ser guiado pelas minhas emoções eu estou apavorado,
eu estou desestabilizado, mas eu vou me firmar em Deus. Porque ser guiado por Deus e ter fé não é não ter dúvida, é você combater a dúvida. É você dizer para a dúvida, não é você que me controla. Aí sim, você subiu um degrau a mais e você está no nível fé, é um nível hard, né? E eu queria ainda dizer para você que teve uma pessoa que precisou ser guiado pelo Espírito. Eu separei aqui porque eu vou ler algo para você, tá bom? Então, essa pessoa é Elias. Elias, quando Deus falou, ora e vai ter seca sobre a terra, Elias orou. Então, quando Deus falou agora, acabou o teu tempo aqui no ribeiro de Querite. Ele ficou um tempo bebendo a água do ribeiro e sendo alimentado pelos corvos. Aí Deus falou, acabou a água do ribeiro, agora é hora de você ser sustentado lá em outra região, fora do país. Então ele foi. E quando ele chegou naquela viúva, ele chegou na casa dela, quer dizer, ele chegou na porta da cidade, ele se encontrou, talvez ele estivesse esperando uma casa onde ele se hospedasse e tivesse tudo. Mas quando ele chegou, a viúva nada tinha a oferecer. E então Deus, aí poderia dizer, Elias poderia pensar, endereço errado, Deus. O Senhor mandou eu vir que eu seria sustentado, mas o que Deus quis dizer para ele, não, o que parece que é errado, na minha mão dá certo. Você vai viver o milagre, você vai ser sustentado e a viúva vai viver o milagre. Ela vai ter multiplicação de azeite, multiplicação de farinha. Deus está pronto para fazer, para te guiar e fazer um milagre. Você precisa confiar, falar para sua mente, eu não vou ser guiado por você. Agora que chegou o momento de nós orarmos, eu quero deixar uma palavrinha para você antes de orarmos e você escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quando você não entender, permaneça fiel. Quando parecer retrocesso, confie. Quando parecer que tudo está silencioso, espere. Quando parecer deserto, persevere. Então, é debaixo dessa palavra que nós vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos entregar a Ti todo o desespero, toda a angústia e toda a aflição. Senhor, queremos ser guiados por Ti, que cada um possa estender a mão e dizer, Espírito de Deus, sopra sobre mim, me leva a lugares mais altos, me leva ao lugar do milagre, em nome de Jesus. Eu creio no Deus que faz milagres. Estende, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Estende a tua destra poderosa, Senhor, e toca aqueles que estão aflitos, desesperados, cansados. Em nome de Jesus, toca os enfermos, em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja muito abençoado, seja guiado pelo Espírito, porque você nunca vai dar errado, porque sendo guiado pelo Espírito, nós vamos surpreender as trevas. Não deixe de ver se você está inscrito no canal, se não estiver, se inscreva e deixe o seu like também.